Bom dia, Pai do Senhor, amém. Como eu falei, 2 vídeos. Já gravei o vídeo 9, minhas experiências com processo de libertação, e o 10, vou estar gravando agora, que são 2 palavras que Deus me deu enquanto eu tomava café, lia minha Bíblia e eu orava ao Senhor hoje de manhã. Deus me trouxe a lembrança 2 eventos, um eu já gravei, tá no minhas experiências com processo de libertação 9, e agora eu vou gravar o 10. O 10 é algo que Deus me trouxe lá da minha infância. É. Quando eu tinha 8 anos de idade. Processo de libertação. Começou toda obra que Deus começa, Deus termina. Ele é fiel. Deus não é igual uns pedreiros que a gente chama e começa a fazer aquele trabalho torto, menino. Perde um olho da cara para consertar um negócio dentro da tua casa, faz um negócio feio, horrível de se ver, e às vezes, se você pagar antes, ele ainda vai embora. Deus não é assim, não. A obra que Deus começa, Deus termina e dá acabamento e fica bonito de se ver. Né? Quando eu tinha 8 anos de idade, meu padrasto, ele arrumou muitas amantes, né? E uma dessas amantes era macumbeira, eu creio que talvez outras fossem, mas uma em particular era da macumba. E alguém falou para minha mãe que estavam fazendo obras de macumba para ela e que ela deveria ir no terreiro. Então minha mãe foi encaminhada a um lugar para buscar solução. Eu lembro que eu fui algumas vezes com a minha mãe, ela me levou. Lembra de nós éramos muito pobres, morávamos na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias. Minha mãe foi uma das primeiras invasoras daquele lugar. Eu acho que é Washington Luiz, sou meio perdida, mas eu acho que a pista é Washington Luiz. Aí de lá dava para ver uma mangueira enorme, né? Quem tem mais de 50 anos aí já morou na favela Beira-Mar, dá uma cena aí, pelo de Deus. Não tinha uma mangueira enorme, querido, enorme, que dava para ver lá da pista. Dizem que derrubou, né? Meu coração se partiu quando alguém me veio me falar, não, derrubaram essa árvore. Era muito grande, mas parece que não tem, cara, a raiz dela era muito grande. Alguém fez alguma besteira ali que tirou a estrutura da árvore. Porque o ser humano tem esse poder, né? O ser humano, o Apocalipse não é Deus que vem destruir o mundo, não. É o ser humano destruindo o mundo. Deus só vai vir resgatar aquilo que é dele, do mundo que nós mesmos estamos destruindo. O ser humano tem esse poder. Porque, irmão, pensa numa árvore com um tronco gigante. Aonde que essa árvore perdeu a estrutura, irmão? Alguém fez alguma besteira ali. Mas, enfim, a casa da minha mãe era ali. Quando minha mãe comprou o barraco, né, um barraco de madeira mesmo, ripinha, né, tem gente que não acredita nisso. A cerca era do lado de fora da árvore, né? Aí meu padrasto veio e botou a cerca, pegou minha mãe com a visão muito limitada. Não tem um terreno para dar e vender. Era da Marinha, gente, tava todo mundo invadindo. Nós éramos muito pobres, né? Tem gente que não acredita na pobreza, não. Tem gente que é tão rico que não acredita que existe pobre. É tipo um conto de fada. Aí meu padrasto jogou a cerca lá pra longe, nós ficamos com um terrenão grandão. Não podíamos brincar na rua. Pra quê, né? Fechava-se o portão e ficava Ana Paula e eu. Eu com 8 anos, Ana Paula com 4 anos. E quando essa mulher com obra de feitiçaria conseguiu... Por que que consegue, irmão? Por que que quando alguém faz macumba... Na verdade, macumba é um instrumento. É que o crente tem esse hábito, né? Não tem pá, 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 né? De tocar lá. E macumbeiro que toca. Então, o certo é quando alguém faz feitiço para nós, por que pega? Porque não estamos cheios da presença de Deus. A única maneira de feitiços não destruírem a nossa vida é estar cheio de Deus. Lá em Efésios 6, vem falando sobre as armaduras necessárias para resistir. Não brinque com o diabo. O diabo é um ser poderoso. Foi criado para ser anjo de luz. Foi criado para guardar a humanidade. Mas ousou, devido ao seu grande poder, achou que ele podia derrubar Deus do trono e sentar no trono, não no de Deus. Ele queria botar o trono dele acima. Olha a soberba do cara. Deus, tem pessoas que não ganham nada de Deus porque não tem estrutura.
Tem pessoas, eu vivo pregando isso, que não tem condições de ganhar uma bicicleta de Deus. Vai viver na igreja na prova, porque Deus sabe que se der uma bicicleta, já sai da presença do Senhor. Deus está mais preocupado com a sua salvação, porque esse mundo está acabando, Jesus está voltando e tem um mundo preparado, tem um outro planeta, outras galáxias. Sai dessa que os cientistas estão fazendo para morar em Marte, as galáxias, é bíblico, também serão destruídas, é outra galáxia, outro planeta, entendeu? Então não adianta ir para Marte, para Vênus, não existe, sai dessa. Vai ser tudo destruído. Deus tem outro planeta, outra galáxia, novos céus, é o que está escrito. Nova terra, no singular, e novos céus para nós. Então, se reveste da presença de Deus para ir morar lá. Né? Até me perdi, eu me empolgo. Satanás, na sua soberba, usou, né? Então a pessoa não tem estrutura. Deus está mais preocupado com salvação. Né? Aí Deus dá, às vezes, um carro para a pessoa já, em vez de usar o carro para ir buscar os irmãos, auxiliar o pastor, João tinha um carro que ele comprou aí por R$700, irmão. Não tínhamos. É muita entrada. Vamos deixar assim, porque os jovens eles eram dizimistas. Se eles ganhassem R$50, R$5 era dízimo. Mas a entrada de dízimo era muito pouco, irmão. Não tínhamos condições, vamos botar assim, de estar comprando gasolina. João sempre botou gasolina no carro e foi buscar irmãos que não podiam andar a pé para levar para a igreja. Aí Deus vai dar um carro novo para você. Você sai da igreja, em vez de falar, não, pastor, deixa que eu pego fulano, deixa que eu pego cicrano, deixa que eu pego a irmã Betânia que não está podendo andar. É para isso que Deus te dá um carro. Já coloca lá atrás, a serviço do Senhor, propriedade de Deus. Consagra teu carro ao Senhor, irmão. Consagra a tua casa ao Senhor. Aí Satanás, na sua soberba, né? Não tem estrutura. Tem gente que não tem estrutura. Não vai receber nada de Deus. Deus deu unção para ele, o que é a bagunça que ele está fazendo. E minha mãe, vamos voltar para minha mãe, começa a... Estava falando terreno, né? A minha mãe, ela começa para trazer meu padrasto de volta a fazer tudo que o pai de santo lá, a mãe de santo, que na verdade são pastores, só que não de Deus, só que não trabalhando, me perdoa, mas não tem a minha Bíblia, o meu Jesus, eu vou ficar com o que Jesus tem me falado. Não servem ao Deus vivo, não servem. Porque alguém fez uma macumba para destruir a minha família. Eu tinha 8 anos, minha irmã 4, nós éramos muito pobres. Morávamos dentro do barraco, não tínhamos o que comer. Mas o diabo fez alguém achar que o meu padrasto era um presente de Deus. E essa pessoa fez obra de feitiçaria. E o meu padrasto, que não tinha nada de Deus dentro dele, não tinha o Efésios 6, depois tu abre a Bíblia e vai lá, toda a armadura de Deus sobre a vida dele, caiu no feitiço. O diabo, ele não te obriga a comer o que ele prepara, tá? Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus fala com você, você obedece se quiser. O diabo, ele traz para você uma tentação. Você come se quiser. O diabo, ele não tem o poder. Ele prepara a tentação, ele traz até você. Ele se aproxima de você tão forte que tu sente a tua carne gritar, querido. A carne dizendo, eu quero isso é para mim, hein? Eu tô achando que isso é de Deus, tua carne falando. Mas o Espírito Santo, tu revestido, cheio da presença do Senhor, conhece a palavra. Não, peraí, eu conheço Jesus. Jesus falou que isso aí não é de Deus. Minha carne está dizendo que é de Deus. Mas o Jesus que eu sirvo, que eu conheço, já me ensinou que isso aí não vem de Deus. Marido dos outros? Não vem de Deus. Né? Então a carne dele gritou e ele traiu a família. Se ele conhecesse a Bíblia, ele sabia que aquilo ali era um presente do diabo e não um presente de Deus. E aí nossa família começou a ser destruída e começou uma guerra travada. Mas olha a guerra. A mulher fazia macumba lá, minha mãe fazia macumba aqui. Eu sei porque eu ia, tá? Minha mãe dava com pouco dinheirinho que ela tinha. Gente, a gente passou tanta fome, tanta necessidade, gente. Vocês não têm noção. Pegava o dinheirinho dela para trazer o amado dela de volta. Quando o primeiro amado dela tinha que ser Jesus. Quando o nosso primeiro amado é Jesus, o resto entra. Buscai as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso primeiro amado é Jesus. Se ela tivesse buscado o primeiro amado dela, o mais importante, Jesus, Deus tinha quebrado essa obra de feitiçaria e tinha trago meu padrasto de volta. Mas eu quero que fique entendido que
Deus falou, o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Minha mãe não tinha conhecimento. E é por causa dessa falta de conhecimento, é por causa de cada pancada que o diabo fez, de toda a destruição que Deus fez na minha família, na minha casa, que eu gravo esses vídeos, irmão. Não quero nem saber se uma pessoa ver e aceitar Jesus, para mim é muito importante esse vídeo. Uma pessoa que assistir e entender o propósito de Deus. Às vezes a pessoa já está até na igreja, mas está fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, a vida não anda, a vida não melhora, a vida não prospera, porque não está dentro do querer de Deus. Não está fazendo do jeito, e o pior de tudo não é nem a vida nessa terra, é a vida no outra terra aí, nessa terra aí que Deus falou aí, que está preparada, que está vindo para nos buscar cada dia mais perto, perder a salvação, né? Então vale a pena. Então começou uma guerra. A mulher fazia macumba lá, meu padrasto ia. Minha mãe fazia macumba aqui, o diabo trazia. Aí o diabo levava e trazia. Por quê? Porque o diabo, ele não constitui família. Família é um projeto de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não pense que você vai ficar sem Deus dentro de um relacionamento onde Deus não é prioridade e vai ficar 100% bem. Aparentemente, quem olha... Uma vez eu estava andando, estava acho que indo para o Monte Viega, eu vi um campo. Menino, que grama verde, que grama linda. Quando eu cheguei era sintético, era plástico, não era grama não. De longe parecia bonito, de perto era falso. Assim tem muitos casamentos sem a presença do Senhor. Então eu preciso buscar Deus. Lembrando que tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Se meu marido não tiver, problema dele. Eu preciso ter essa intimidade, porque a salvação é individual. Eu busco para mim, e ao buscar para mim, é como uma lâmpada. Acabou a luz, eu acendo uma vela. É uma claridade muito pouca. Deus está querendo te botar como candeia, sabe? Com uma lamparina bem acesa, uma lâmpada de volt, sabe aquele volt que ilumina, chega para você incendiar a tua casa, a tua família. Aí começou essa guerra travada, né? Minha mãe fazia, ele vinha. Mas aí entra a minha experiência com Deus. Um dia, eu com 8 anos, minha tia chegou, minha mãe começou a beber uma cervejinha, tal. Começou a beber muito. A cervejinha começou a passar para pitu. Quem não conhece pitu? Eu conheci porque minha mãe bebia, garrafas e garrafas, ficava doidona, nossa casa fedia. E dali da pitu, quando não tinha dinheiro, bebia álcool. Começou a beber álcool. O testemunho da minha mãe é muito grande. Depois você acessa aí, testemunho da minha mãe, pastora Márcia Maria. Aí bota Márcia M. Cunha. Porque eu descobri que meus próprios vídeos são difíceis de achar. Eu não consigo achar meus vídeos no YouTube. Testemunho da minha mãe, pastora Márcia M. Cunha. Botei esse M porque tem muita Márcia Cunha no YouTube. Aí botei esse M, que é de Maria. Que Deus falou que ia mudar meu nome de Márcia Maria, passou para Márcia Cunha. E nessa guerra travada, minha mãe começou a beber, depois você acessa aí e tal. Mas é sobre só uma partinha que eu quero falar. Uma criança de 8 anos e outra de 4, no meio disso tudo. Onde o diabo veio matar, roubar, destruir. Não sei se você já viu, mas eu sofri pedofilia nessa época, com 8 anos de idade. Quando minha mãe fazia, o diabo cegando, tem demônio cegando muitas pessoas, para que elas não vejam o que ele está fazendo, tirando o foco. Minha mãe passou a olhar para o meu padrasto quando deveria olhar para Jesus. Que olhando para Jesus, aqui embaixo, as demais coisas seriam acrescentadas. O diabo, muitas vezes, ele trabalha na tua vida sentimental para tu perder o foco que ele está fazendo com teus filhos. Às vezes ele pega um filho só, bota nas drogas, e você só enxerga um. E enquanto isso ele está trabalhando também, mas ele está tirando o teu foco por o que está acontecendo no teu casamento, com teus outros filhos, no teu emprego. Não perde o foco. O foco é Jesus. Eu preciso olhar para Jesus e Jesus vai me revelar. Porque nenhuma... Isaías 54, 17, se não me engano. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará se eu colocar meu foco em Jesus. Eu não posso perder o foco. A palavra fala que Pedro queria andar sobre as águas. Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita ir até o Senhor. Aí Jesus fala, vem.
Jesus está te chamando para intimidade maior. Jesus está te chamando para coisas maiores. Aí Pedro começa a andar sobre a água, mas aí ele olha a tempestade, o vento, e ele olhando para essas coisas, tirou o foco de Jesus, começa a afundar. Mas Jesus estava lá, ele tinha feito uma oração, mesmo quando a gente afunda, mas chamou Jesus para dentro da nossa vida, estamos querendo ir. Qual era o propósito de Pedro? Eu quero ir até o Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ter um encontro contigo. Aí Jesus pega, e levanta Pedro, que está se afogando. Deus queria que ele andasse sobre as águas, né? Mas ficou olhando para a tempestade, para o vento, começou a afundar. Mas ele queria ter um encontro com Deus. E que ele queria, Deus vai levantar ele e colocar de dentro do barco. Fica aí por enquanto, Pedro. Porque um dia tu vai andar sobre as águas. Mas por enquanto, eu tô contigo dentro do barco até você ter estrutura. Para ter uma intimidade maior e fazer coisas maiores. Você precisa de estrutura para lutar com o diabo, querido. O diabo é poderoso. E aí, um dia minha tia chega nessa favela para nos visitar. E eu tô do lado da minha tia toda feliz, né? Que minha tia foi lá, quase não recebíamos. Morávamos muito longe da minha tia, dos meus primos. E minha tia, olhando para minha mãe, minha tia fala assim: você vê o Espírito Santo? Sempre próximo. Ninguém ali tinha Jesus, mas Deus estava falando. Só que a audição da gente péssima. Ela fala assim: Joana tá diferente. Aí uma criança de 8 anos, eu lembro até hoje disso. Eu olhei para minha tia e falei assim: não é minha mãe não, tia. Não é minha mãe não. Só que eu não sabia quem era. Eu com 8 anos eu olhava para minha mãe, eu via que não era minha mãe que estava ali. Mas eu não sabia o que era. O que Deus falou? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Por falta de conhecimento, o meu povo sofre. Por falta de conhecimento, minha mãe foi tentar vencer a guerra do diabo usando as armas do diabo, quando deveria usar as armas de Efésios 6, que era a armadura de Deus. Só dá para vencer o diabo usando as armas de Deus. Minha mãe nunca ficou com Gabriel, nem minha amante ficou com Gabriel. Isso é para você ver que você hoje, às vezes, muitas pessoas hoje estão plantando aqui com o diabo coisas, mas lá na frente não tem fruto não, querido. São frutas por fora até bonitinhas, mas quando você abre não tem nada dentro. Tipo caiado. Deus, como é minhas experiências com o processo de libertação, por favor, depois veja esses vídeos para você entender melhor. O testemunho da minha mãe é muito grande, muito grande, muito grande, né? Um dia minha mãe aceitou, quando percebeu, já velhinha, gente, já velhinha, estava com 51 anos, 52 anos, 51, 52, a minha idade por aí. Minha mãe levantou a mão, eu sou ruim com o tempo, mas é por aí. Minha mãe levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Quando ela aceitou Jesus como Salvador, minha mãe não tinha feito mal para ninguém, não. Ela só fez macumba para trazer o marido dela de volta, mas com isso ela abriu uma brecha no mundo espiritual e os demônios centrados dentro dela e veio destruindo toda a nossa vida durante anos. Tempo perdido, luta perdida. Um dia minha mãe aceitou Jesus como Salvador e ela manifestou, por isso que é minhas experiências. E minha mãe, que durante 18 anos, eu sou ruim com o tempo, mas em torno de mais de 18 anos, minha mãe bebeu. Minha mãe virou alcoólatra, mais de 18 anos. Você sabe o que é quase todos os dias. Você encontrar tua mãe completamente bêbada. Quando minha mãe aceitou Jesus, ela manifestou e os demônios saíram. Vou te falar os nomes: Tranca-Rua, Maria Mulambo, Maria Padilha e outras pombagiras. Manifestou esses demônios. Quando esses demônios saíram, minha mãe nunca mais bebeu. Por quê? Porque minha mãe entrou na igreja porque ela precisava de ajuda. Ela entrou falando: Jesus, se tu é Deus, salva minha vida, salva minha casa. Ela ouviu falar que Jesus era o caminho e ela falou: poxa, alguém me ensinou um atalho, mas tem um caminho. Eu não quero mais ir pelo atalho, eu quero ir pelo caminho. Minha mãe nunca mais bebeu. O maior testemunho da minha mãe foi ela ter aceitado Jesus
anos e anos sofrendo, foi pouco não, irmão. Depois você vê aí, nossa família praticamente ficou destruída. Mas quando a minha mãe aceitou Jesus, cara, manifestou, os demônios foram embora. Levou com ele todo o vício que tinha colocado nela. Vício de cachimbo, vício de... Minha mãe fumava cachimbo, minha mãe fumava cigarro. Quando os demônios foram embora, todo o vício. Minha mãe se levantou como uma nova criatura, gente. Vocês não sabem o que é isso, não. Eu prego o evangelho porque eu sou muito grata ao Senhor. Eu tenho uma mãe maravilhosa que eu odiei. Eu odiava minha mãe, mas eu não sabia que eu não estava odiando a minha mãe. Mas a nossa luta não é contra a carne, mas contra a potestade. Eram os demônios que estavam dentro dela. Você sabia que quando a minha mãe bebia, eu sempre gostei de estudar. Não sei porquê, eu não estudava, mas gostava. E minha mãe, com muito sacrifício, era a loja Itatiaia, eu acho. Era uma papelaria, acho que chamava Itatiaia. Podia fazer um carnezinho de papel. Minha mãe comprava todo. Olha, nós passávamos fome nessa cidade. Minha mãe trabalhando para nos sustentar com muito sacrifício. Minha mãe comprava todo, cada lápis, cada borracha. Pedia 50 borrachas, era 50 borrachas. Que minha mãe comprava todo o material com muito sacrifício. Para que eu e minha irmã pudéssemos estudar. E quando ela manifestava, eu olhava para ela, eu via que não era ela. Ela manifestava, ela ria de lado, um riso de deboche. E o demônio ia rasgando, ela não o demônio, ia rasgando a folhinha do livro. Ficava fazendo assim, ó, e rindo. E porque o demônio ele não pode ficar habitando dentro da gente se você não dá essa legalidade, irmão. Isso aqui é templo de Deus, do Espírito Santo. E quando ela voltava ao normal, os demônios saíam dela, já tinham quebrado a casa toda. Minha mãe trabalhava com muito. Gente, o chão da gente era de barro. Quando ela manifestava, o demônio ia quebrando tudo que ela comprava. Tem demônio que usa pessoas para quebrar o que você trabalhou. Você trabalha pra caramba, compra aquele negócio, aí o demônio entra dentro de você e você tem um ataque de fúria, quebra a televisão, quebra a carta, taca celular na parede. Gente, isso é demônio! Acorda, o demônio tá usando para destruir a própria casa e rir e dar gargalhada, irmão. Tá falando com uma pessoa que tá acostumada. Processo de libertação, é muita história, irmão, muita história. A maioria já não tem nem como. Muita história. Demônio entra da pessoa, a pessoa tem um ataque de raiva, de ódio. O ódio não vem de Deus. E ela tá com o celular na parede, o demônio usando para destruir a própria casa. Enquanto isso, o demônio tá rindo. E aí ia rasgando meus livros. Quando o demônio saía, minha mãe sentava numa cadeira e ela chorava. Como ela chorava? Porque ela ia ter que continuar pagando o material de escola. E eu não tinha mais material de escola para levar para a escola. Ela chorava porque ia continuar pagando alguma coisa que com muito sacrifício ela comprou. E nós íamos ficar sem aquilo ali. E nós íamos cada dia ficando mais pobres, né? Quando minha mãe aceitou, os demônios manifestou, foi todo mundo embora. Pensa numa mulher maravilhosa. Tem a passagem da água do vinho? Pelo amor de Deus, esse vinho que Jesus transformou não é cachaça não, tá? Vigia. Tem um vídeos aí, provo na Bíblia que beber é pecado. São 3 vídeos. São um pouco parecidos, porque gravei em épocas diferentes, né? Eu até botei data, gravei em épocas diferentes. Tem um que eu não vou aparecer, porque eu estava pregando ou dando aula dominical, mas vale a pena ouvir, bota fone. Eu não quero que você olhe para mim, eu não quero que você me veja. A maioria dos meus vídeos você não vai me ver. Que eu jogava o celular, quando Deus começou a falar para mim para gravar, eu sem entender muito para que estava gravando, eu botava o celular em cima do púlpito e pregava. Então você vai ver talvez a minha cara, um negrão, alguma coisa. Não é para me ver, é para ver Jesus. Mas ouve, prova na Bíblia que beber é pecado. Então essa passagem onde Jesus transforma água em vinho é suco de uva. Depois você vai lá que eu vou te mostrar na Bíblia. Provo na Bíblia, tem muita passagem aqui, tá? Eu, inclusive, já apanhei muito de pastores, apóstolos, porque eles não enxergavam, né? Eu comecei a orar ao Senhor e falar, Senhor, dizem que beber é pecado, mas quando os outros me perguntam que beber é pecado, eu não sei mostrar na Bíblia. Mostra aí pra mim. Me mostrou, irmão. Fiz uma apostila desse tamanho.
Tem muita passagem aqui dizendo que beber é pecado. Muita. Eu orei e Deus respondeu. Respondeu com fogo, porque Ele quer libertação. Minha mãe parou de beber. Minha mãe virou uma mulher maravilhosa, uma avó maravilhosa. Então, essa é a minha experiência com o processo de libertação. Vou deixar para você em Apocalipse 3, 20, a receitinha do que minha mãe fez para que hoje nós fôssemos uma família que ainda está em processo de restauração, porque quanto mais tempo você demora a aceitar Jesus, maior é o estrago do diabo. Tem coisas que Deus não vai restaurar mais, querido. Então, tem até aí um vídeo aí, tem coisas que Deus não vai ressuscitar. Se não me engano, é esse o título. Aí bota, tem coisas que Deus não vai ressuscitar, pastora Márcia M. Cunha. Eu não sei se é esse o título, mas eu acho que é. Na sua vida. Por quê? Porque você ficou muito tempo, né? Muito tempo para aceitar Jesus e o diabo só tem coisa que não vai dar jeito. Então nós ainda estamos reconstruindo nossos muros, mas para a glória de Deus, uma outra família, irmão. Jesus vem e transforma a água em vinho. Não em vinho com cachaça, que embebeda, que vai prejudicar a tua família, mas o sangue de Cristo. O suco de uva, que hoje é usado nas igrejas, simbolizando o sangue de Cristo. Pois é, esse suco de uva puro, que nesses lugares aí onde faz, agora deu branco, que produz o vinho, vinhas, né? Vinha é a plantação. Nesses lugares onde produz o suco de uva, o vinho, eles chamam o suco puro de uva de vinho. Então Jesus transforma a água nesse suco puro. E quanto mais puro você bebe, acha que está tomando vinho mesmo com álcool. O álcool dentro do teu suco é que não vem da parte de Deus, mas o suco de uva vem da parte de Deus. E esse suco de uva sem álcool é que simboliza o sangue de Cristo. É esse que entornou na cruz, que salva, cura e liberta. E quando você faz sangue nele, Jeová, sangue de Jesus tem poder, o diabo tem que bater em retirada. É esse aí. A receita da minha mãe, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem está batendo na porta? Quem? Quem está batendo na porta pedindo para entrar? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se Jesus está batendo na porta, é porque está do lado de fora e está pedindo para entrar. Tem muita gente que acha que colocou Jesus para dentro. Ore ao Senhor. Veja se realmente Jesus está dentro da sua casa. Veja se realmente você abriu a porta. Quando minha mãe entrou numa Assembleia de Deus, uma igrejinha pequenininha, lá no morro da Vila Cruzeiro, final da Rua da Amora, é uma rua assim em pé, irmão. A minha mãe morava na Rua Santa Helena, número 81, Vila Cruzeiro, tá? Um barraquinho de mareta. A rua de cá é a Rua das Amora. Quando sobe direto, aí tu sobe direto, sobe. Aí quando tu pensa que tu vai morrer, tu chega. Aí quando tu chega, tu dá uma descidinha. Aí quando tu começa a descer o outro lado do morro, numa descidinha, parece que vai cair, mas não vai. Tem uma igrejinha pequenininha. Lá minha mãe aceitou Jesus. Não, essa é a igreja da minha irmã. Não, sobe, irmão, sobe. É que foi lá que Deus... Eu tive um encontro com Deus lá, eles não conheciam a minha mãe. Minha irmã congrega nessa. Você continua subindo aqui, tem a Rua das Amoras, você sobe aqui. Tem uma igreja um pouquinho maior, mas ainda pequena. Né? Não sei se ainda tá lá, né? Porque sempre que eu vou pro Cruzeiro, eu vou nessa da descidinha. Deus, caramba, Deus, mistério muito grande nessa igreja. Mas essa outra, minha mãe aceitou Jesus, alguém orou, os demônios saiu, minha mãe nunca mais bebeu. Ou seja, minha mãe ouviu Jesus batendo, abriu a porta e mandou ele entrar. Mas olha que coisa linda. O diabo, ele quis tomar o trono de Deus? Não. O diabo quis pegar um trono maior, melhor e colocar acima do trono de Deus. O diabo ousou achar. Por isso, o diabo tem poder, irmãos. Por isso que muita gente adora ele como Deus, porque ele tem poder. Mas todo poderoso só Deus. Lembrando que Deus expulsou ele do céu e 1/3 dos anjos com ele, que são o que muitas vezes é adorado aqui na terra como deuses, anjos caídos sendo adorados como Deus,
deuses, anjos que foram expulsos do céu pelo verdadeiro Deus, sendo adorado aqui na terra como Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está. Amém? Porque o príncipe desse mundo, ao qual Jesus falou, não tenho nenhuma ligação com ele. Olha o que Jesus fala. Aí olha o que Jesus promete se você fizer isso, se você abrir a porta para Jesus entrar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O diabo quis botar um trono acima de Deus, ser maior do que Deus. Sabe o que Jesus está falando com isso? Jesus está falando que se você aceitar Ele como único e suficiente Salvador, vencer as tentações, vencer o inimigo, se revestir das armas espirituais de Efésios 6, você vai sentar no trono de Deus. Ele faz questão que você sente. Porque Deus não é apegado a bens materiais. O maior bem de Deus, olha que coisa linda, irmão. O maior bem de Deus não é o trono dele. Satanás quis ser igual a Deus, fazer um trono maior do que o de Deus e sentar acima de Deus. Mas o maior bem de Deus não é o trono dele. Ele fala que, meu filho, se você me aceitar como Salvador, se você vencer o teu pecado, as tentações do mundo, você vai sentar no meu trono como eu venci o mundo e sentei no trono do meu Pai. Só que Deus é o Pai. Doideira. Loucura de Deus, só Deus mesmo para explicar. Aceita Jesus hoje como Salvador, porque o que Ele tem na tua vida é muito maior e muito melhor. E põe uma coisa na tua cabeça: Deus não se apega a bens materiais. Beijo na alma.